Área 35 Entrevista, Moacir Duarte Júnior, chefe do Cartório Eleitoral de Areado, Minas Gerais. Olá, amigos do portal Área 35. Nós estamos aqui no Cartório Eleitoral da cidade de Areado, do qual faz parte também a cidade de Alterosa. Areado é a nossa comarca. E o Área 35 está aqui para a prestação de mais um serviço de utilidade pública. As eleições se aproximam e nós viemos aqui esclarecer algumas dúvidas que o eleitor possa ter em relação ao processo eleitoral que se aproxima. E para isso, nós estamos aqui com o Júnior, que é chefe do cartório eleitoral, e o Júnior vai se apresentar, vai dizer um pouco sobre ele, sobre sua origem e como que ele chegou aqui na cidade de Areado. Boa tarde, como já foi apresentado, meu nome é Moacir Júnior, mas todo mundo me chama de Júnior. Eu já tenho 16 anos que eu estou aqui em Areado. Eu vim do norte de Minas, cidade de Curvelo, e assumi a chefia aqui do cartório eleitoral de Areado, que faz parte tanto de Areado quanto Alterosa. Ô Júnior, o TSE, em toda eleição, ele sempre lança um sistema de plantão. Vocês aqui vão ter o plantão eleitoral dentro dessa eleição? Indiretamente, sim. Como é uma eleição federal geral, quem centraliza isso é o TRE e o TSE. Então, os plantões sábado, domingo, que geralmente costuma haver aqui também na Municipal, este ano fica mais centralizado lá no TRE de Minas. E aí é preciso acessar esse plantão através de telefone ou pela internet? Sim, quem quiser algum contato é só ligar para o 148 ou pelo site do TRE ou TSE. Tem até o denúncia também online para fazer qualquer denúncia de propaganda no caso. Ô Júnior, me diga uma coisa, a coleta da biometria, ela foi suspensa em razão da pandemia do coronavírus. E eu gostaria muito que você esclarecesse algumas dúvidas, porque essa suspensão tem data para terminar. Nessa eleição, quem já se cadastrou, fez o cadastro biométrico, vai poder votar? Como é que vai funcionar essa história da biometria? A biometria ela veio para dar mais segurança na hora do voto. O eleitor chegou ali, pôs a digital, não tem erro, é ele. Mas está suspensa, como você disse, desde 2020, quando teve o início da pandemia. Mas isso não atrapalha em nada a votação. O eleitor que fez a biometria ou quem não fez, vota normalmente. Na eleição anterior de 2020, o TSE suspendeu a coleta biométrica durante a votação. Provavelmente vai seguir essa mesma linha esse ano. Então ela está suspensa e não tem previsão de retorno ainda. Ô Júnior, como eu como eleitor, enquanto eleitor, eu posso consultar a minha situação eleitoral, saber se eu estou apto a votar, se eu devo alguma coisa para a Justiça Eleitoral? Como é que eu posso saber disso? Eu preciso vir aqui no cartório ou pode ser de maneira digital? O atendimento está tendo, o eleitor pode vir comparecer ao cartório, aqui no nosso caso, meio-dia às 6, mas é muito fácil se ele consultar pela internet ou pelo aplicativo e-Título. Título tem a sua cara. É isso mesmo. Além de guardar o número do seu título de eleitor, seu local de votação e tudo que você precisa para votar e resolver sua vida na Justiça Eleitoral. Se você já fez a biometria, o app agora tem foto e vale como documento oficial no dia da eleição. Chegou na sessão só com o celular? Chegou para votar. E se no dia da eleição você estiver fora da sua cidade, não precisa sair de casa para justificar a ausência. Nos dias 15 e 29 de novembro, justifique pelo e-Título. Aponte seu celular para este QR Code e baixe agora mesmo nas lojas Google Play ou Apple Store. Não deixe para a última hora e não esqueça de manter o app atualizado. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 2.042.817 novos eleitores entre 16 e 18 anos representam um aumento de 47,2% em relação ao mesmo período de 2018 no Brasil. Ou seja, houve, através desse método eletrônico de se obter o título, houve realmente um aumento significativo do número de eleitores no Brasil. Aqui na nossa comarca, entre Areado e Alterosa, você notou também esse aumento? Mas o eleitorado em si nosso não teve uma alteração muito significativa, não. Na eleição passada, em Alterosa, nós tivemos 12.022 eleitores. Para este ano estão cadastrados 12.204. Houve um aumento aí só de 1,5%. Correto. Areado, em 2020, tinha 11.724 e este ano 11.876, um aumento de 1,3%.
Por que isso ocorre assim, tão pequeno? Porque muita gente transfere para fora também. O eleitor, como as cidades são pequenas, o eleitor vai morar fora para trabalhar, para estudar, acaba transferindo para lá também. Como é que eu faço hoje, então, com essa facilidade, para me justificar uma ausência em eleição? Pode ser feito através do e-título também, a justificativa de a-título? Da eleição? Da eleição? Sim. O eleitor pode justificar no dia da eleição, em qualquer escola que está tendo votação, ele pode ir lá na sessão eleitoral justificar. Ou, passados, ele tem 60 dias após a eleição para justificar. Ele pode fazer isso tanto presencialmente aqui, quanto, como você viu, pelo aplicativo e-título, ou pelo site do TRE. Então, há várias formas de justificar. O e-título é a coisa mais fácil que tem. Baixou o e-título, você consegue resolver tudo muito bem nele. Eu sou morador de São Paulo, por exemplo. Sim. É muito comum ter paulistas por aqui. Aí eu estou aqui no dia da eleição. Eu procuro uma sessão eleitoral. Sim. Né? E na sessão eu já posso fazer a justificativa. No próprio dia ele já resolve o problema dele, que já cai direto no site do TSE. Ou ele tem 60 dias pela lei para fazer isso. Ele tem um prazo de 60 dias para entrar no site ou para procurar um cartório eleitoral e fazer a justificativa dele. Após os 60 dias, se você não fez a justificativa, aí gera multa. Hoje está sendo cobrada R$ 3,51 por cada eleição. Primeiro turno contra uma eleição, o segundo turno também contra outra eleição. O eleitor que não vota e não justifica, ele não tem quitação eleitoral, que é justamente, se você for assumir um cargo público, tirar passaporte, você não consegue, você precisa da quitação eleitoral. Então, fique atento. Ou vote ou justifique. Eu gostaria que você falasse um pouquinho qual é a diferença entre o voto branco e o voto nulo, e se ambos interferem no resultado das eleições. Praticamente não há diferença nenhuma. O voto branco e nulo, eles não servem para a contagem de quem foi eleito, só conta os votos válidos. Mas como antigamente existia, vamos supor, o voto em papel, a pessoa errava, ali na contagem anulava aquele voto, se não conseguisse identificar. Então a urna mantém essa mesma capacidade, você votar em branco ou anular o voto ali. Mas eles não servem para contagem, só para dados estatísticos. Só conta para o candidato o voto válido. Essa ideia de que o voto branco e nulo pode gerar a nova eleição, isso não existe. Por exemplo, em qual idade, né, a pessoa está desobrigada a votar? Sim. Estão desonerados de votar, no caso, os menores de 18, eles podem votar ou não, acima de 16 até os 17, sem completar os 18, e os maiores de 70 anos. O voto dele é facultativo. Ele pode ir lá votar ou não e nem precisa justificar. E o nome deles vai figurar na lista? Sim. Mesmo eles não indo votar? Mesmo eles não indo lá votar, vai constar na lista e nos votos para poder fazer a votação ou não. Se ele não votar, não gera nenhum ônus nem multa. Toda pessoa falecida, os cartórios de registro civil comunicam ao eleitoral que ela faleceu, aí o título dela é cancelado, mas só após a morte. Depois dos 70, enquanto a pessoa viver, ela vai constar nas listas de votação. Querendo saber como se dá a substituição das urnas eletrônicas. Como isso acontece? É quando ela apresenta um defeito? A urna eletrônica, ela tem vários kits de segurança. Mas no dia da eleição, pode sim. Deu um problema, ela travou. A gente, quando a zona eleitoral informa que a urna deu problema, travou, não está funcionando, vai um técnico lá para verificar o que é. Se for algo que não insanável, a gente substitui, a gente tem uma quantitativa de urna excedente para fazer essa substituição. E a votação continua normalmente, votação digital. Se por alguma coisa a urna não votou, não teve jeito, a votação continua manual, ainda no modo antigo papel. Mas aqui nós nunca tivemos um defeito de urna que gerasse votação manual. Nunca tivemos. Na sua opinião, o que você acha mais seguro? A votação no papel ou a contagem eletrônica dos votos? A votação eletrônica é o método que o Brasil escolheu e é o mais perfeito que eu já vi. Tanto que a urna, o pessoal tem muito receio, ela não é ligada na internet. Aí o pessoal pode gerar ali alguma fraude. Não, no processo eleitoral não. Tanto que na época, no dia da eleição, o TRE vai sortear 33 urnas no estado para fazer uma auditoria.
Por exemplo, vamos supor que a nossa zona é sorteada. Eles vão vir aqui me pegar uma urna que está preparada para a eleição, isso na véspera, no dia anterior. Ele vai pegar a minha urna, que estava prontinha para fazer a votação, e levar para Belo Horizonte. E eu vou preparar outra para fazer a eleição aqui. Essa urna que vai para Belo Horizonte, eles vão fazer o voto dela, tanto na urna e manual, registrando na urna e registrando no manual. E ao final do dia, eles vão contar os votos manuais e os votos registrados naquela urna para ver se bate. Ou seja, é fantástico, não tem como a pessoa levantar a hipótese de que há fraude. Aí, mas pode ter fraude na parte de transmissão. Todos os votos ali são criptografados. E a transmissão é algo assim, hoje em dia, segundos. Alguém para interceder, captar isso e fazer essa fraude neste caminho, eu diria que é milagre. Antes do início da abertura de votação de determinada sessão, o fiscal indicado por determinado partido tem direito a observar a zerésima. Sim. Não é? Sim. Ou seja, onde demonstra ali que a urna não registra nenhum voto. E ao final, ele recebe uma fita, né, se ele estiver presente, o boletim da urna. O boletim de urna que mostra realmente, ou seja, há a maneira ainda, vamos supor, se o partido ou as agremiações, hoje tem federações, né? Sim. Se as federações quiserem, de colocar alguém na porta da sala e fazer um contador, né? Contar quantos eleitores entraram. Nem sempre todos que entraram votam, né? Às vezes o eleitor, vamos supor, ele chegou lá para votar e travou. Tentou votar lá e teve teve uma amnésia e não quer votar. O mesário pode suspender aquele voto. Ele tentou votar e disse, olha, não lembro, eu vou para casa e volto depois. Mas vamos supor que isso aconteça. Aí o mesário vai suspender aquele voto, ele vai embora, e antes de 5 horas ele pode retornar e continuar a votação dele. Isso se ele não registrou voto para ninguém. Se ele registrou um único voto sequer, aí a urna vai registrar aquele voto e anular os outros. Então, na sua opinião, a segurança E como você disse da zerésima, assim que chega ali, o mesário, o presidente, vai imprimir a zerésima, mostrando que não tem voto nenhum. Ao final do dia, vai sair o boletim de urna. Um fiscal pode pegar e a gente afixa também na porta. E a gente, inclusive, dá uma cópia dessa para o presidente da mesa, para que ele possa entrar no site do TRE e conferir se aquele boletim de votação está igualzinho lá no site do TSE. Então a segurança é perfeita. Então, né? há um fechamento muito grande. Inclusive os partidos podem fazer uma chave de fechar, o Ministério Público, a OAB, ou seja, é uma coisa bem casada. Eu faço essa pergunta porque hoje se lança muitas dúvidas sobre a eleição através da urna eletrônica. Mas, por exemplo, se eu tivesse que imprimir o voto e a pessoa sair da sessão com o voto impresso dela, aí o sigilo... O sigilo acaba. Acabar. Não pode. Né? Isso não tem como. Se optar por essa impressão, ela teria que imprimir e jogar numa urna para ficar ali lacrado. Já cairia automático nessa Isso, urna aí, para ficar lacrado. depois conferiria os votos que caíram com os votos. Mas é um custo a mais para... Se chegar no mesmo final. No mesmo final. Tá bom. É um custo imenso, você vai ter que trocar todas as urnas, gerar a impressão de papel, para você chegar no que o povo já confia. Ô Júnior, você tem alguma novidade para essa eleição? Por exemplo, a Alterosa vai manter os mesmos pontos de votação ou tem algum ponto novo que você já pode nos antecipar de primeira mão? Sim, a Alterosa tem uma novidade. Por causa da acessibilidade, a Escola Secretária Olinda, na outra eleição, tinha 2 sessões que era no primeiro andar, que a pessoa tinha que subir muita escada. Então ficou muito complicado. Aí a Secretária Olinda foi dividida, ela tinha 10 sessões, então vão ficar 6 sessões na Secretária Olinda e 4 vão ser transferidas para o Pingo de Gente. Então criou-se lá mais um local de votação. Então todas as sessões lá vão estar no piso terra, né? Não vai ter escada para subir, facilitando a acessibilidade para o eleitor. Então, olha, você que é de Alterosa, o Júnior está dando uma dica importante, que esse ano serão apenas 6 sessões no Secretário Olinda de Andrada e a escola infantil, Pingo de Gente, a Escola Municipal Pingo de Gente, vai ter 4, vai receber 4 sessões. 4 sessões. Então, fique atento, você que votava no Secretário Olinda, para saber se a sua sessão mudou para o Pingo.
No caso da escola Pindigente, as sessões 57, 61, 70 e 77 vão funcionar ali, que era no Secretário Olinda, e essas 4 sessões vão funcionar no Pindigente. Pessoal, nós tivemos aqui com a nossa entrevista com o Júnior, o Moacir Júnior, ele que faz tempo já, 16 anos, né? 16 anos. Faz parte da nossa comunidade, tem realizado um trabalho muito bom, eu sei que ele sempre cobrou a nossa atuação dentro da área partidária, né? Ou seja, quem tem partido político, quem faz parte de partido político, teve sempre que apresentar as prestações de contas, a relação dos filiados, e ele sempre é muito atento a isso, tem auxiliado bastante, tanto Areado como Alterosa, nessa questão da organização política dos partidos, está sempre cobrando, sempre dando um lembrete, então a gente fica muito feliz, porque ter alguém que se preocupa com isso, porque a gente vive a vida, o dia emenda com a noite, né? Sim. E alguém que fica atento justamente a essa questão e principalmente na questão eleitoral. Então hoje nós tivemos a conversa aqui com o Moacir Júnior, meu amigo, estou devendo um feijão tropeiro para ele, estou falando em público aqui, mas vai acontecer, viu, Moacir? E olha, vocês fiquem atentos no Área 35, sempre teremos um assunto interessante para vocês.